Abre a tua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 42, versículo 2. Quem quer receber uma palavra de Deus para a sua vida, diga amém. Pronto, então Deus vai falar conosco poderosamente. Eu trago um abraço da nossa igreja em Volta Redonda, Projeto Vida. Sempre que passarem, estiver indo para o Rio de Janeiro, se não for de avião, porque de avião você vai pular, não dá certo. Mas de carro, vocês vão ver lá, Volta Redonda. Não fica perguntando para mim por que Volta Redonda. Todo mundo fica perguntando isso, né? É a volta do Rio Paraíba que eles resolveram dar esse nome que não precisava, mas é uma bênção. Então passa em Volta Redonda, uma cidade linda que Deus escolheu para provocar um grande avivamento. Até porque eu tenho dito, por mais que Lamartine estuda a Bíblia, muita gente ainda não estudaram bem aquele texto que diz que do interior fluirão rios de água viva. Não é da capital, né? Essa o senhor não sabia, né? Então sempre tem uma coisa nova. Então não é da capital, não é do Rio de Janeiro, São Paulo, é do interior. Então vá para o interior que você vai ver os rios fluindo. Vamos falar de novo, mesmo que o óleo esteja no fim. Isaías capítulo 42, versículo 2, diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. A minha glória eu não darei a qualquer pessoa, a qualquer autoridade que esteja na terra, e a minha honra, o meu louvor, a minha adoração, eu não darei a qualquer imagem, a qualquer coisa criada pela mão de um homem, mesmo que o óleo esteja no fim. Eu não sei quantas vezes você esgotou o teu azeite, de você chegar e dizer, esgotei. De você mesmo, às vezes, não dizer às pessoas próximas a você, mas de você, alguém está te pedindo ajuda e você está por dentro dizendo, se ele soubesse o que eu estou passando, se ele soubesse como eu estou no momento, e depois que você ainda fala alguma coisa, a pessoa diz, você me ajudou muito. Você não tem noção como suas palavras me restauraram. E você, quando fecha a porta, seja do gabinete ou do carro, ou a porta que a pessoa saiu, você começa a chorar, ou você fica pensando, meu Deus, como que o Senhor me usa para fazer tanto pelos outros? Mas às vezes eu olho para mim mesmo e vejo que o azeite está acabando e que a lamparina está quase apagando. E aqui eu quero falar para você, querido, exatamente essa mensagem que fala sobre esse combustível que mantém a sua lamparina acesa. Deus quer te mostrar hoje um caminho muito tremendo, que essa lamparina nunca mais vai se apagar, e a cana que está quebrada não será esmagada. Deus, Ele vai restituir na sua vida. Se de alguma forma você foi pisado, Deus hoje tem uma palavra de restauração, de restituição sobre a tua vida. Quem está recebendo, dá logo um glória a Deus. Diga aleluia. Esse texto é um texto de esperança. O próprio momento que você começa a ler, quando se fala sobre o óleo que está no fim, porque é o Senhor mostrando para mim e você, de que Ele não te ama pela sua utilidade, Ele te ama. Não é porque você é útil para Ele, Ele te ama. Não é porque você não pecou, Ele resolveu te amar. Então o texto ele está trazendo a você uma esperança que trouxe ao povo de Israel em um momento que eles estavam no fim, estavam esmagados, a lamparina estava no fim, não tinha mais azeite, não tinha mais combustível. E o profeta chega com uma palavra, e uma palavra pode transformar qualquer ambiente. Eu creio que uma palavra de Deus pode mudar qualquer ambiente.
Ele usa essa metáfora, ele faz essa comparação, que pode ser utilizado em todas as áreas da nossa vida. Mesmo que o óleo esteja no fim. De onde? Do casamento, será? Do ministério, da sua vida profissional, a sua própria saúde que vai se esvaindo, e você começa a ver, meu Deus, parece que o óleo está acabando. O que eu faço? E é sobre isso que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Fique atento ao que Deus vai lhe ensinar nessa noite. Não importa a sua idade, não importa o tempo, não importa o que está acontecendo com você. Deus, Ele vai provocar um ânimo novo sobre a tua vida. Mudanças reais. Eu não sei se alguém já chegou para você e diz assim, você tem que parar. Está na hora de você parar. Você não parou já para pensar nisso? Talvez alguém chegou aqui hoje e ouviu essa semana alguém dizendo, você não pensou ainda? Você tem que parar. Você está num ritmo que você precisa parar para não chegar no esgotamento. Ou então, olha, as pessoas têm que reconhecer melhor você. Talvez você tenha que ser melhor remunerado. Pode ser que você está se doando muito, recebendo pouco. E essas questões, elas vêm em nossa mente. É uma sensação de um esgotamento total. Mas o esgotamento de uma pessoa, ele difere de um para outro, porque depende dos recursos físicos, emocionais e espirituais que essa pessoa tem. Então não é o tipo de esgotamento, ele não é o mesmo para qualquer pessoa. Então quando nós olhamos esse texto, nós vemos que ele é uma palavra não só direcionada a uma nação inteira, mas é uma palavra direcionada para mim e para você. O nosso corpo, ele responde ao esgotamento, ao estresse, à pressão. E normalmente, ou as pessoas, quando entram nesse cansaço, ou elas enfrentam, e às vezes até atacam, ou elas fogem. A tendência é que nós vivemos num estado contínuo, às vezes, de emoções que elas são variadas, meio desequilibradas, altos e baixos. Você está no alto hoje, recebendo palavras, saindo daqui profeticamente, diante de Deus, feliz, está no alto. Mas de repente você chega em casa, no seu vale de ossos secos, na sua realidade, e você recebe uma notícia ligada à sua família, ligada a algo que você, parece até que você fala, meu Deus, eu vou levar um colchão, vou dormir na igreja, eu vou viver na igreja, porque parece que lá eu sou forte, lá eu consigo vencer, lá eu sei que eu sou capaz. Mas não adianta, nós vivemos nesse momento. Só que aí acontece um desequilíbrio por conta das mudanças e a desestabilidade. Mas nós temos que descobrir uma maneira de estar no estado alto, independente das circunstâncias ao nosso redor. Quem está recebendo, diga amém. Aonde você vai, como Jesus era, onde ele estava literalmente nos lugares altos buscando o Pai, e às vezes tratando de causas tão terríveis, religiosos, acharcando a vida dele, mas ele se mantinha numa posição interna. Era uma posição que nada nessa terra o tirava. A questão é que há uma possibilidade sim, quando nós decidimos andar no caminho que Deus traçou para nós. É muito difícil trabalhar com pessoas que vivem nos altos e nos baixos, porque você nunca sabe qual é a reação dela hoje. Ela saiu do emprego ontem bem, ela saiu animada, e não estou falando sobre temperamento, estou falando sobre estado alto e baixo. E no outro dia você vai falar com a pessoa, e como está? E ela está ruim, e de noite ela está bem. E essa oscilação, normalmente muitos perdem seu emprego, perdem sua posição, perdem seu sucesso, e perdem até o casamento, perdem tudo por conta de que ele não consegue achar um nível de equilíbrio. Alguns motivos que provocam esgotamento hoje é a falta de visão clara da vida. Muitas pessoas não conseguem ter um discernimento claro do senso de destino, do que ela tem para ela, do que de fato Deus planejou para a vida dela. Um dos motivos do esgotamento é a questão de problemas financeiros. A questão também do esgotamento é a falta de prioridade, é a tirania do urgente, aquela coisa de que tudo é urgente. Quando alguém procura você, já é urgente, o telefone já é urgente, você fala, meu Deus, parece que o mundo está na urgência. Às vezes o esgotamento ele pode ser resultado, eu estou falando de coisas naturais, eu não estou entrando aqui ainda em questões espirituais. Estou falando do teu dia, da sua vida, tem a ver com as expectativas. As nossas e dos outros. Porque às vezes nós vivemos muito mais para as outras pessoas do que para nós mesmos. Então esse excesso de uma expectativa que não pode ser frustrada, nós ficamos esgotados para manter uma posição, manter uma aparência, isso esgota demais. O que pode esgotar alguém é a defesa emocional, as defesas emocionais, que sugam a nossa energia.
Nós construímos algumas defesas emocionais para esconder e controlar nossa ira. Às vezes você está num dia que só Deus sabe, mas você tem que estar bem. Mas esse estar bem emocional, você não buscou ainda recursos espirituais. Você tem que estar bem porque no seu trabalho, na vida, no ministério, quem chega até você, ela espera uma pessoa equilibrada, mas por dentro você está todo desequilibrado. E essa condição de você se manter bem te provoca, paga um preço muito alto depois, porque vem um esgotamento, um cansaço, ou mesmo pelos maus hábitos. Planejar, dirigir, organizar, controlar, a gente passa o tempo todo com essas funções diariamente. A questão não é o quanto você está satisfeito, a questão não é o quanto você conseguiu alcançar alguma coisa, mas é o quanto você está satisfeito ou você mesmo está feliz. Muitas pessoas estão começando hoje, ávidos com um projeto que você já começou há 10, 20 anos atrás. Hoje, olhando o Ramon, a Érica, eu fiquei olhando para eles e só orava uma coisa, dizia: Deus, que a paixão que eles têm hoje, ela seja ou igual ou muito maior daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Como a apóstola Martini disse, Deus me deu a graça de pastorear pastores. E eu tenho o que eu mais vejo no esgotamento na vida de pastores, é a perda da paixão. Começaram apaixonados, mas hoje às vezes quando realizam algo já não tem mais a mesma paixão. E eu olho a minha história, olho a minha vida, alguns perguntam assim: olha, por que Deus tem te abençoado? Será que você entende isso? Eu falo: olha, eu não entendo muito bem os motivos, além de que Deus me ama muito. Mas uma das coisas que eu oro todos os dias é que eu continue apaixonado. Como a primeira vez que eu estava também num acampamento, eu não aceitei Jesus no acampamento não, mas o meu apelo missionário foi num acampamento chamado Jovens da Verdade. Alguns aqui devem conhecer, onde tinha o culto da fogueira, e lá eu peguei o meu graveto, com 17 anos de idade, eu joguei. A mesma paixão daquele dia, eu acordo hoje, já tem 25 anos que eu sou pastor, mas eu vou ao culto, pode ser um culto, 2 cultos, 3 cultos, eu choro na presença de Deus. Eu me derramo diante de uma palavra que me toca, uma palavra revelada. Você precisa manter a sua paixão para manter a sua posição. Deus quer colocar você no estado alto. Quem está entendendo e recebendo, diga glória a Deus. Vamos falar juntos, mesmo que o óleo esteja no fim. Fale. Agora, o que fazer para recuperar essa posição perdida? Quando você é pisoteado, quando você começa a perceber que a sua lamparina está se apagando. A mensagem de Isaías é uma mensagem de esperança para um povo que está no fim. Pensa num povo que chegou no fim, já não tem mais perspectiva, já não tem mais jeito. Pense numa realidade fora dessas paredes aqui. Pessoas que estão vivendo hoje acharcadas pela pobreza, ruína e miséria. Os porquês, eu não vou responder, nem você tem as respostas, mas estão vivendo. E essas pessoas, Isaías trouxe uma mensagem para elas: você está quebrado, mas não será esmagado, pelo contrário, será restituído. E essa igreja será um lugar de restauração de muitos que foram esmagados pela vida e serão restituídos em suas forças. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Se é para Jesus, faz mais alto, dê um glória a Deus. A questão é que Isaías traz essa mensagem a um povo que está exatamente nessa condição, falando de um Deus que controla o presente e revela o futuro. Um Deus, querido, que olha para o seu presente, mas Ele não te deixa sem visão do teu futuro. Porque o que te mantém firme hoje, diante de qualquer circunstância difícil, é a condição da visão que você tem do que Deus vai fazer. Porque você diz, vai valer a pena. Porque eu posso estar hoje num dia mau, mas o que eu vejo no meu futuro, eu suporto qualquer coisa no meu dia mau, porque eu sei que o meu Deus vai me abençoar e vai cumprir a sua palavra sobre a minha vida. Por isso, o que é que eu tenho que entender? Que o seu presente, ele não representa o que Deus planejou para você no teu futuro. Você não pode tomar a sua realidade de hoje, por melhor que ela esteja, ou pior que ela esteja, como fim. Apóstolo, mas é o melhor, mesmo que seja o melhor, é o teu melhor, não é ainda o dele, não é o que Deus planejou. Você tem que compreender
que aquilo que acontece com a sua vida hoje é apenas uma plataforma que Deus está construindo para poder fazer o grande planejamento e projeto que Ele tem para você. Existem 3 coisas que eu quero compartilhar com você, mesmo que o óleo esteja no fim. A primeira delas, mantenha-se de pé. Qual é a primeira? Você fala para o teu irmão aí, mantenha-se de pé. Fala para ele, mantenha-se de pé. Abra comigo em Salmo capítulo 20. Vamos caminhar alguns textos, versículos 7 e 8. À medida que eu for achando aqui, eu já vou lendo, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. No Salmo capítulo 20, versículo 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem que manter-se de pé. Isso não é a questão de estado emocional, não é a questão do seu histórico que você viveu. Você precisa manter de pé. Você está entendendo isso, amém? Agora, como manter-se de pé, que às vezes o óleo está no fim? Os textos eles têm versões assim: eles encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Eles vacilam e caem, nós porém nos levantamos e ficamos de pé. Eles cairão e se curvarão, mas nós nos levantaremos e nos mantemos de pé. Você já caiu alguma vez na sua vida? Isso é, a pergunta é assim: você já caiu? Eu sei que alguns já logo deu um frio na barriga e falaram, me descobriram, né? Porque essa pergunta, ela tem duplo sentido. Porque a gente está dentro de uma igreja, alguém já falou isso, o que é, apóstolo? Eu não caí em pecado, não. Eu não caí, não. Mas eu quero te perguntar, no geral, você já caiu? Sim, todos nós caímos um dia. Agora a questão é que, quando se fala sobre queda, é claro que vem esse entendimento, fulano caiu, alguém perdeu, acabou tudo, mas caiu. Quando você caiu era um lugar público, no shopping, um lugar que estava muita gente te vendo. Detalhe, não é a dor que você está sentindo, a questão é quem está olhando você, né? Às vezes a dor está grande, mas você fala, não doeu nada, está tudo bem, está tudo em ordem, porque a vergonha é tão grande. Eu já caí bastante na minha vida, principalmente quando eu era pequeno, né? Fica tranquilo aí, que eu não vou fazer nenhuma confissão aqui que vai te escandalizar não, mas eu caí bastante. Eu não sei qual foi a tua infância, porque a infância das crianças que estão agora, eles estão com dificuldade, né? Porque eu andava todo ralado. Andava de carrinho de rolimã, jogava futebol na rua descalço. Minha realidade é uma realidade um pouco distinta e que pode ser parecida com muitos aqui. Hoje meu filho, quando está com alguma dor, é dor aqui no dedo, de tanto ficar clicando aqui no negócio aqui, né? Eles não têm, eu fico olhando, não está o ralado. Eu tenho umas marcas no meu corpo, né? Que algumas até hoje estão aqui ainda, a marca da guerra, né? Por quanto caímos. Eu me lembro uma vez inventaram um carrinho de rolimã na minha rua, e era íngreme, tinha uma curva bem intensa, e a gente fez um carrinho que cabia uns 8 a 10 pessoas. Então, sabe aquelas loucuras? Eu pequenininho, meu irmão 5 anos mais velho que eu, ficava grudado nele. Então eu era menino, e eu não aceitava ser café com leite. Café com leite lá na nossa região é o seguinte, isso aqui aqui também, né? E eu entrava, e o nome do carrinho, não me pergunte o porquê disso. Teve 2 carrinhos, uma era Mamute, e o outro colocaram de El Bigodon, né? Não sei por que esse negócio, mas está aqui na minha memória periférica aqui, né? Aí o que acontece? Eu me lembro daquele dia que eu ralei muito. Mas a questão do cair não é o que se você caiu, mas é como você se levantou. O texto do Salmo, ele fala sobre um hino de guerra. Você sabia que esse texto é um cântico? É um cântico. Que eles entravam na batalha, enquanto o inimigo ficava se gabando com seus carros de guerra, suas armas bélicas, muito além da possibilidade de Israel, porque Israel não trabalhava com ferro, eram os cananeus. Então eles não tinham armas bélicas, tanto que para ter um carro de guerra tinha que comprar importado dos cananeus. Então eles tinham armas, eles tinham que comprar. Até para afiar a enxada deles, eles iam no vizinho para poder afiar, porque eles não tinham essa habilidade. Então, quando vinha o inimigo, eles vinham com tudo. Eles vinham com condições de dizimar a nação de Israel. E eles entravam no vale da batalha. Como se o texto aqui ele é citado, trazendo a lembrança de 2 momentos. O momento que eles atravessam o Mar Vermelho e um momento onde Débora enfrenta
uma batalha em um vale. Então essa lembrança deles criou o salmo cantado. Eles entravam na batalha cantando: vocês confiam em carros, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido. Eles cantavam, eles celebravam. Você sabe o que é isso? Você olhar o inimigo completamente maior do que você, mais capaz do que você, algo que você está enfrentando na sua vida fisicamente, um projeto, algo, enfim, um trabalho seu, e você olhar para ele e dizer: meu Deus, eu com as minhas forças não consigo vencê-lo. Então eles desciam com as suas armas naturais que Israel usava. E eles começavam a trazer a memória para todo o exército, onde Deus já havia os livrado. E eles começavam a fazer suas declarações e cantavam: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nosso Deus, o Senhor nosso Deus. E ele diz mais: eles são fortes, mas eles vão se encurvar e eles vão cair. Só que nós vamos até encurvar, mas nós vamos nos levantar. Que a diferença deles para nós é que eles encurvam e caem e ficam caídos. Nós até nos encurvamos, mas nós vamos permanecer de pé. Quem está recebendo essa palavra, se expresse, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia! A questão aqui, querido, não é a questão de cair, é a questão de você decidir ficar de pé. Porque ninguém pode chegar para você e dizer: você caiu, você tem marcas da sua queda. Porque a verdade é que todos nós tivemos um momento da vida que nós também nos encurvamos e caímos. Mas a questão é que o Senhor está dizendo, segundo a palavra do profeta Isaías, que mesmo que você foi quebrado, você não será esmagado, porque tem uma promessa, que você pode chegar no nível aonde você foi atingido pelo inimigo, como a nação de Israel foi, mas eles não serão envergonhados completamente, porque Deus tinha um projeto e um plano na vida deles. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas há uma esperança para você, e essa é uma noite que uma palavra de Deus vai encharcar você de uma grande convicção. Porque a nação de Israel, eles tinham em mente que mesmo que o inimigo tinha os seus carros de guerra, os seus cavalos de guerra, mas eles mantinham na memória, eles carregavam na memória as intervenções que Deus havia realizado no passado. Esse texto, ele é um texto que carrega uma convicção de vitória. Eu diria algo para você: visite suas memórias de livramento e alimente-as. Vamos repetir isso? Visite suas memórias de livramento e alimente-as. Por que você precisa alimentá-las? Porque você precisa carregar as memórias. Pode ser que alguém diga: não, mas eu creio que todos aqui já tiveram em algum momento na sua história um livramento de Deus na sua vida. Esse livramento de Deus, ele serve como uma memória que precisa ser alimentada diariamente. Quando você olha o inimigo vindo com todas as suas armas bélicas contra você, você diz: olha, você pode até vir dessa forma, mas eu não vou me dobrar diante de vocês, porque vocês encurvam e caem, mas eu decidi crer no Deus da minha salvação. Enquanto o inimigo vinha nesse posicionamento, Israel vinha, a nação inteira, aonde eles acreditavam: Deus nos livrou do Mar Vermelho, Deus livrou Débora na improbabilidade, e outras memórias que eles carregavam, eles traziam em sua mente. Mas eu te pergunto uma coisa: como manter as nossas emoções em alta, quando as pressões ao nosso redor são tão reais? A palavra emoção significa movimento para fora, ou seja, não dá para controlar, ela está aí em você. Significa que você é uma manifestação física que é associada às percepções do que acontece no ambiente. Então você se movimenta, não tem jeito. Você chegou aqui, você diz: não vou me emocionar. Quantas vezes chega um lugar e fala: não vou me envolver? Olha, tem alguém que está precisando de algo, você fala: não vou me envolver com essa causa. Daqui a pouco você está emocionado, envolvido, porque o ambiente ao seu redor, ele te inclui, não tem jeito, você faz parte disso. Então, quando nós estamos querendo controlar a emoção por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de algo maior dentro de nós. Quando eu digo a você,
se mantenha de pé, que é uma ordem de Deus para a sua vida. Eu vou lhe dar mais 2 pontos ainda, mas você tem que entender que é uma decisão. Porque as emoções, elas vão acontecer. Se você entrar num ambiente que tiver, alguma mulher, por exemplo, entrar num ambiente que tiver algumas baratas andando no chão, imagine subindo na tua perna agora, né? É um negócio que é tão pequeno. A Silva já levantou a perna ali, já. A Silva disse que a barata hipnotiza. Eu falei, mas você olha o olho dela? Ela falou, o olho dela hipnotiza, gente. Eu tinha um tempo que eu estava estudando na faculdade teológica, no seminário. Um amigo um dia me deu um conselho. Ele não é uma máxima esse conselho, ele não é absoluto em todo lugar, mas eu tomei para mim. Como a gente morou 4 anos, os alunos, homens e mulheres, claro que tinham os lugares separados, a gente estudava junto na mesma sala. Então você convivia o tempo todo. Eu conheci minha esposa, a Silvia, lá na faculdade teológica. O dia da nossa formatura foi o dia do nosso casamento. Então, ele falou alguma coisa comigo, falou assim, Joel, presta atenção. A gente convivia com as meninas, né? Se tiver alguma menina passou uma barata, né? E ela chegar e pisar, fizer assim, sem nenhuma emoção, casa não. Amigo sábio, né? Eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, olha, não tem explicação, só preste atenção no que eu estou te falando. E foi um conselho daqueles. Porque realmente, desculpa aí, né? Não estou querendo criar nenhuma regra, né? Mas de repente passou realmente a barata, veio uma e matou sem emoção. Aí de repente, está numa situação lá numa sala, algum lugar, passou uma barata, essa aqui, mas correu. Ela gritava, até hoje, ela gritava, ai, me ajuda. Eu falei, minha mulher. Eu falei, pronto, porque as emoções dela estão plenas, né? Realmente são reais. Desculpe aí se a realidade é outra para alguém, não criei nenhuma regra aqui, vocês entenderam? Não é nada bíblico. Mas a questão, querida, é que você tem que se manter de pé. Mantenha-se de pé, independente do que está acontecendo ao teu redor. Não importa quanto o inimigo vem tão preparado contra você. Deus tem memórias, você tem memórias de livramento do Senhor que sustenta você hoje. Você não precisa de uma palavra nova, hoje virá uma palavra nova, mas mesmo que não viesse palavra nenhuma, as memórias que você carrega é o suficiente para sustentar a sua vida diante das guerras e das lutas. Quem recebe, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu quero te ensinar, querida, é que ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Você pode receber isso ou não? Se dá para você falar igual um profeta para o teu irmão do lado, ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Ninguém. Volte comigo no texto de Isaías 42. Lá no capítulo 42 de Isaías, versículo 2. Eu quero que você olhe comigo aqui. Exatamente o momento onde se fala sobre o futuro. Sobre aquele que viria, que é uma palavra ligada ao Messias. Versículo 2, capítulo 42, versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse texto, querido, fala sobre o Messias. Ele fala sobre aquele que viria no futuro e que a sua maneira de falar não seria gritos. Ele não usaria o comando como um general no meio da batalha, mas ele teria uma palavra branda, uma palavra mansa, e que a sua palavra seria decisiva. Diz, não gritará, não chamará em voz alta, não levantará a sua voz na rua, não se fará ouvir de longe, não haverá ordens gritadas. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Não adotará os métodos das autoridades públicas, os comandantes, os militares. Ele não vai forçar a audiência das pessoas para ouvi-lo. Jesus, ele cumpriu exatamente o que Isaías estava falando sobre aquele que viria. Era para eles entenderem, olha, quando ele chegar, veja as características dele. Ele não vai tentar convencer as pessoas aos gritos. Ele não vai tentar ter um discurso que possa provocar mudança no ambiente pela força. Não é por força nem por violência. Mas ele vai trazer uma mudança pela sua comunicação. É a comunicação que traria luz, traria livramento, mudaria o ambiente, mas uma comunicação tranquila. Quando Jesus falava, sua voz era ouvida a longa distância. As pessoas se calavam. Porque cumprindo o que Isaías diz, todos queriam ouvir o que ele dizia.
E uma das promessas que o texto traz para nós, no versículo 5, aliás, mais abaixo, ele fala para nós, no versículo 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Que essa voz de Jesus, que não seria gritos, que não teria que forçar um ambiente, ela teria algumas realizações. A primeira delas, abrir olhos aos cegos, uma ação física. É a ação de Deus em nosso físico, dizendo que Ele viria também, libertando prisioneiros do confinamento, uma ação ligada à alma. E também esse mesmo, com a mesma voz, nos libertaria aqueles que vivem nos calabouços e nos cárceres, que é uma ação espiritual. A promessa que esse Messias traria era uma palavra dupla. Isaías estava falando para a sua região, para a sua realidade, para o seu tempo, dizendo, olha, a nação será liberta, a nação será restituída, mesmo que eles estão no bagaço. A palavra era essa, estão no bagaço. Mesmo que a lamparina está apagando, mas Deus vai nos restituir. Mas virá no futuro alguém, que a sua voz será ouvida. E que Ele vai agir no teu físico, na tua alma e no teu corpo. Ele já estava apontando para a ação divina do Senhor sobre a nossa vida. Ele não fala aqui sobre a altura da voz, que determina a força, mas sim a autoridade que estava sobre Ele. Não era eloquência, mas a autoridade. Eu quero dizer algo para você, olhe para mim. Não deixe que os gritos apelativos e dominadores controlem sua vida. Você está entendendo isso, querido? Não permita que os gritos lá fora falem mais alto que as convicções aqui de dentro. Porque aqui de dentro são silenciosas, mas elas gritam dentro de você. Lá fora muitos vão gritar e vão tentar colocar você na urgência da vida. Você pode tomar isso em todos os níveis. Aquilo que se refere à mídia trazida a você, tentando levar você a um padrão. Aquilo que no seu trabalho consegue tocar você, te colocando debaixo de uma pressão. E aquilo que se refere ao ministério, a sua vida com Deus. Quanto o diabo está gritando para que você negocie a tua santidade, o teu chamado. Existe uma voz dentro de você e ela precisa falar muito mais alto que as vozes apelativas ao seu redor. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Mas ele usa aqui um termo, ele diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada. Ele não vai quebrar o caniço rachado. O que ele se refere aqui eram caniços que eram pisoteados por homens e animais, que normalmente quando um animal para beber água, ou mesmo um homem para poder beber água, esses caniços ficavam perto das águas, normal, como qualquer um de nós. Então as pessoas pisavam, limpavam, tiravam o caniço e ali pisavam bastante. Normalmente o lugar das boas águas era o lugar que tinha muito caniço pisoteado. Então, para encontrar um melhor lugar, as pessoas pisavam. Talvez você não entenda, querido, para encontrar o melhor lugar, algumas pessoas pisaram em você. E o Senhor está dizendo, através do profeta Isaías, que você pode ter sido pisoteado por pessoas. Mas o Senhor está dizendo, você pode ter sido quebrado, mas o Senhor não vai esmagar você. Ele não vai continuar a fazer isso. Quando você chegou aqui, eu não sei o quanto você estava e como você estava. A sua realidade você sabe. Mas quando você chegou aqui, Deus começou a tratar esse caniço. Deus começou a levantá-lo novamente e restituir você. Você pode ter chegado como um bagaço. Tem pessoas que entrarão aqui, irmãos, como um bagaço, porque foram pisados pelo mundo lá fora. Não questão não é quem errou, se ele que pecou, se ele errou, tomou decisões erradas. Aqui não é um lugar para julgar ninguém. Deus não levantou essa igreja para julgar o que as pessoas fizeram lá fora, mas Deus levantou essa igreja para transformá-las quando elas entrarem aqui, e elas serão restituídas pelo poder da palavra de Deus. Tem alguém recebendo essa palavra? Se expresse e dê glória a Deus. Aleluia. A questão é que a nação estava exatamente nessa condição, um caniço quebrado. Mas aí ele diz mais: ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele está se referindo à lamparina, que necessita do azeite para manter o fogo aceso. A questão é que ele usa esse termo para falar sobre os sobrecarregados, sobre os famintos. Ele está dizendo aqui sobre aqueles que foram abandonados. Deus levantou você, querido, primeiro para lhe restituir,
Mas Ele também levantou você para olhar por aqueles que estão necessitados. Porque eles já estão no fim, o óleo já chegou no fim. Alguns já disseram, não quero mais viver. Mas o Senhor está dizendo que virá uma unção sobre a tua vida. Virá uma unção sobre a tua vida, que o teu azeite não será só para você. O teu azeite, ao tocar as pessoas, tem coisas que você não sabe nem o que fazer por ela. Uma pessoa carente, necessitada, seja mesmo financeiro, às vezes nem é financeiro, é a alma, é a desistência da vida. Mas o Senhor está dizendo que o teu azeite não vai ser só para iluminar a sua vida. A ordem que Isaías está dizendo ao povo é que o Senhor vai trazer luz. O Senhor, Ele vai mover algo tão tremendo, que você não terá só luz própria para iluminar o seu caminho, mas Ele vai acender um refletor. Ele vai iluminar o teu caminho para que você ilumine não só o seu, mas um caminho de todos aqueles que estiverem próximo a você. Deus lhe trará luz. Ele está dizendo que quando o azeite está acabando, Ele vai lhe restituir. Porque a pior coisa que tem, querido, é quando o azeite está acabando e a noite só está começando. A parábola na Bíblia sobre as viúvas, sobre as virgens, que elas tinham o seu azeite, estava acabando o azeite. E tantos outros textos que falam a respeito. A questão é quando o azeite está acabando e a noite só está começando. A sua lamparina está apagando e a verdade é que as guerras e as lutas só começaram agora. E você já está dizendo, eu não estou aguentando no início. Você está me entendendo ou não? E o Senhor está dizendo, mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma direção sobre a sua vida. E a palavra que o Senhor tem para nós, que você tem que entender, é que ninguém pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Nada pode mudar aquilo que o Senhor falou a teu respeito. Ele diz, não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, mesmo que você tenha sido pisado, mesmo que o azeite, o óleo já está no fim, já está quase acabando, Ele diz a você, eu lhe restituirei. A Bíblia conta a história de uma viúva. O azeite dela já havia acabado. Ela chega a dizer que ela não tinha nada, era tão pouco que ela fala que não tinha absolutamente nada. Mas o princípio é básico. Quando ela recebeu a palavra do profeta, ela decidiu buscar vasilhas vazias. E ela começou a experimentar o maior milagre, o milagre da multiplicação, que só acontece quando as vasilhas vazias estão perto. E ela começou a ir na vizinhança, aonde as vasilhas estavam vazias. A sua vizinhança, querida, é onde os lugares estão vazios. E o teu azeite só vai aparecer quando você estiver perto de pessoas com vasilhas vazias. Porque o teu azeite pode estar quase acabando para você. Para você, você está dizendo, olha, eu não tenho mais nada. Mas o pouco que você tem restitui a vida de muita gente. Talvez o pouco que você tem com seus problemas, com suas lutas, apóstolo, mas eu tenho problemas no meu casamento, apóstolo. Tem gente pedindo ajuda pelo filho dela e meu filho também está com problema. Apóstolo, eu estou passando minha luta financeira e vem um irmão pedir para orar por finanças na vida dele. Eu estou com pouco azeite, você não está entendendo. Você que está dizendo que tem pouco. Ele só é pouco quando não toca aqueles que estão vazios. Porque aquela mulher, quando pegou um pouquinho de azeite dela, enquanto tinha vasilhas vazias ao redor dela, ela derramou. Você só vai conhecer o seu potencial quando você de verdade decidir ajudar aqueles que necessitam. Quando mesmo na sua condição, você entendeu que o teu pouco representa o suficiente para abastecer quantos chegarem até você. Deus sempre dará uma palavra na sua boca. E quantas vezes você vai estar ensinando alguém, ministrando na sua própria vida? Quantas vezes você está liderando uma célula, você está falando para alguém, e no meio lá você está até pensando, se eles estão recebendo, eu não sei, mas eu estou recebendo aqui para mim. Porque à medida que você busca, o teu azeite começa a aparecer. Tem muito azeite aí dentro ainda. Tem muita unção aí dentro ainda. E ela vai ser liberada. Pode dar glória a Deus. Uou! Diga glória a Deus. E a terceira coisa que eu quero dizer a você, protegido debaixo da sombra das asas de tuas asas. Protegido debaixo da sombra de tuas asas. Você precisa, querido, encontrar um lugar seguro para você. Você precisa decidir, como no Salmo 91 diz, sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aqui fala de proteção. Deus tem uma proteção especial para você.
Porque Deus, Ele quer te usar. E você é muito importante para Ele. Então Ele vai te guardar para que você seja pronto para fazer o que Ele te levantou para fazer. Então quando fala no Salmo 91, versículo 1, ele fala a respeito da sombra de Deus. Vamos repetir? A sombra de Deus. A sombra de Deus que está sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios e sobre o teu futuro. A Bíblia, quando ela fala na bênção araônica, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. A palavra aqui, quando se refere a guardar, ela está falando sobre o plano perfeito de Deus de proteger aqueles que caminham debaixo da sua palavra. A palavra hebraica que significa aqui chamar, significa cercar, guardar, lhe proteger. É o Senhor lhe guardando, lhe protegendo no seu caminho. Mas olha que coisa tremenda que eu quero que você leia comigo em Êxodo capítulo 23, no versículo 20. Você está pronto aí para ouvir um pouco mais, amém? Amém. Posso pregar um pouco mais? Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos lá. Abra comigo em Êxodo capítulo 23, no versículo 20. Esse texto aqui, ele traz para nós o entendimento de como Deus guarda a palavra dele, os propósitos dele sobre a tua vida. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Você acredita que Deus tem um lugar preparado para você? Olha bem, envia um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Existe um lugar que o Senhor preparou. O que eu e você vemos aqui é uma resposta divina a respeito da proteção quando você está andando no propósito de Deus. Eu chamaria esse anjo aqui de o anjo do destino. É como se Deus dissesse para você: olha, eu lhe dei uma palavra, só que para que eu tenha convicção que essa palavra vai se cumprir na sua vida, eu mandei um anjo na sua frente. Porque não é por causa de você, é por causa do caráter dele. Se a palavra dele não se cumprir em você, não é você que vai ser envergonhado. Quem vai ser envergonhado vai ser ele. Então o que ele está dizendo para mim e para você, é que queira você ou não, eu já coloquei um anjo na tua frente. No próprio Salmo 91 ele já disse: olha, eu coloquei um anjo e disse para eles, eu já liberei, eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele está dizendo que quando você decide andar, ele disse aos anjos: vá na frente deles e tire os obstáculos do caminho deles, porque eu não quero filho meu tropeçando em pedra alguma. Ele diz lá em Êxodo, a palavra que eu li para você, que ele deu uma ordem aos anjos para quê? Ele deu uma palavra. Aí você fala: porque eu sou bom, ele me deu porque eu sou tremendo, ele gosta de mim, eu sou o preferido de Deus. Não, ele te deu uma palavra porque ele quis dar. Só que para ter certeza que você não ia vacilar, para que o nome dele não fosse envergonhado, ele colocou um anjo na frente, abrindo o caminho para você. Abrindo o caminho, para que você chegue no lugar que ele preparou. Já está pronto, já está preparado. Então no meio dessa trajetória, mesmo que o óleo esteja no fim, mesmo que você perca a noção de destino, Deus colocou um GPS espiritual dizendo: meu filho, tem um lugar que eu escolhi para você. Existe algo que eu vou realizar na sua vida. E eu quero dizer para você mais uma vez, não é por causa do que você representa, mas é por causa do caráter dele. Porque se ele disse, a palavra dele vai se cumprir sobre a tua história. Existem palavras liberadas. Pode dar um glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Mas eu quero falar um pouco mais, antes da gente orar, sobre esse terceiro ponto, sobre essa sombra das asas. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns salmos, que diz o seguinte: debaixo da sombra de tuas asas. Eu encontrei vários deles, que o salmista utiliza essa metáfora, esse entendimento sobre a sombra de Deus. Ele fala sobre um lugar seguro, que desde o Salmo 91 e quantos outros se refere a essa sombra de Deus, aonde o que esses textos estão querendo dizer é sobre as asas dos querubins que ficavam no propiciatório da Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança,
que creio que todos vocês já viram, tem essa visão clara. Os dois com suas asas voltadas uma para a outra. Aquela visão que Deus traz a Moisés e que se tornava a presença de Deus na terra. Eles dizem: eu estou debaixo das suas asas. Eu preciso só da proteção das asas dos querubins, que representavam a presença. O Salmo 91 mesmo, quando fala sobre Deus, ele fala sobre 4 níveis de proteção. Ele fala sobre o Altíssimo, dizendo El Elyon, que se refere ao único Deus. Ele chama também o Onipotente, quando ele fala que o Onipotente descansará nele. El Shaddai, o provedor de todas as nossas necessidades. Ele chama também de Senhor, Yahvé, que é o Deus da aliança. Ele no final termina dizendo Deus, que é El, que é o Deus forte. Essas revelações sobre Deus são os 4 nomes de Deus que representam o esconderijo que o Senhor te põe. Nenhuma força de Satanás pode ultrapassar, querida, a proteção divina sobre a tua vida. É debaixo dessa revelação e dessa palavra que você está debaixo da sombra do Altíssimo, da sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou a sombra das suas asas. Lendo um pouco sobre um historiador que estudou muito sobre o tabernáculo de Davi, ele fala a respeito de um entendimento claro em seus estudos, que depois de 40 anos que o tabernáculo foi montado em vários lugares do deserto, chegou um momento que logo após a morte de Moisés, o tabernáculo ele passa 100 anos aonde estava estabelecida a Arca da Aliança nele. Passado o tempo, Davi decide, já no governo de Davi, trazer a Arca da Aliança para dentro da tenda. A tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. Essa tenda que tinha ali os músicos, os adoradores, os levitas, aqueles que eram os escribas que anotavam tudo o que acontecia diariamente, os cânticos que eram cantados eram registrados, mas um lugar onde o povo podia entrar, passar por dentro do tabernáculo e ali ver a glória de Deus. Porém, tem um detalhe: só levita podia tocar a arca. O povo não podia tocar a arca. E como o tabernáculo, essa é a tese, esse é o entendimento desse historiador, ela fora construída e colocado também peles de animais sobre o teto. Havia momentos que eles abriam o telhado, abriam o teto, e quando o sol batia, as pessoas passavam debaixo da sombra das asas dos querubins. E ali eles entendiam que passar por ali eles estavam debaixo da sombra de Deus. E vários salmos foram sendo escritos debaixo da sombra do Onipotente. E ali eles colocavam esse entendimento que no momento que eles passavam debaixo dessa sombra, eles estavam enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades por causa da proteção divina que estava sobre eles. Nesse entendimento, querido, você vai começar a perceber que lá no livro de Hebreus começa a falar sobre a sombra das coisas celestiais. Quando a Bíblia fala sobre a sombra da cruz, o lugar que você pode estar protegido. Você vai percebendo, querido, nas Escrituras que existe um lugar seguro, no mesma referência que faz sobre essa sombra que projetava nas asas dos querubins, e as pessoas ali passavam debaixo, e ali acreditavam que estavam sendo protegidas. No mundo, querido, havia uma sombra chamada sombra da morte, que estava sobre todas as pessoas. A sombra da morte significa a ação do pecado na vida da humanidade. E por conta disso, o que estava sobre nós, o povo que andava em trevas, debaixo dessa sombra constante. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 1, versículo 35. Eu quero que você olhe, querido, aqui um texto como uma referência, que pode trazer um entendimento sobre a sombra que você precisa entrar, sobre a sombra da proteção sobre a tua vida. Lucas, capítulo 1, no versículo 35, quem já achou, diga amém. Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando Maria ficou grávida, desde o momento que Jesus foi concebido, a Bíblia diz que uma sombra do Onipotente, a sombra envolveu Maria. Do nascimento de Jesus e toda a sua trajetória, eu te garanto,
a sombra de Deus, a proteção de Deus, os olhos de Deus estavam sobre ele. Porque Deus já havia falado através do profeta Jeremias, que ele estaria velando pela palavra até que ela se cumpra. Quando diz isso Jeremias, a palavra estava do lado de Deus, ainda não tinha descido. Mas quando a palavra desce, os olhos de Deus ficaram velando a palavra até que ela se cumpra, porque Cristo é a palavra revelada, encarnada de Deus. Jeremias está dizendo, porque eu velo sobre minha palavra. Velar, querido, é olhar enquanto não se cumprir, é enquanto não enterrar, enquanto não acabar. Deus disse, eu vou velar pela minha palavra. E ali o Senhor está olhando, porque a palavra estava do lado dele, mas a palavra desceu. E os olhos de Deus agora começam a velar e olhar a terra. Aonde Jesus passava, Deus estava olhando. Até o dia que Jesus morreu e a palavra se cumpriu. E ele continuou velando, porque Jesus desce ao inferno, e ele prega aos espíritos cativos, ele sobe e ressuscita. Mas quando ele sobe na ascensão aos céus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre nós. E agora a palavra está onde? Está em você. E da mesma maneira que ele velou Jesus até o cumprimento, ele está velando pela palavra dele em você, até que essa palavra se cumpra. Tem alguém recebendo? Tem alguém entendendo? Dá logo um glória a Deus! Aleluia! Mas preste atenção um pouco mais. Quando então Jesus nasce, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente, a sombra envolveu Maria, ainda concebendo Jesus. Então Jesus nasce e caminha debaixo dessa sombra. Porém algo tremendo acontece. E eu quero chegar ao final dessa mensagem dizendo algo a você. O que Deus está dizendo é que você tem que se manter de pé, mesmo que o óleo esteja no fim. O que Deus está dizendo é que nada vai mudar o que Deus falou para você. Que a palavra de Deus é mansa. Deus não precisa gritar, não tem os gritos aí fora, não são maiores do que a palavra plantada dentro do teu espírito. Mas o que Deus diz para você, querido, claramente, é que você tem um esconderijo debaixo das asas do Onipotente. E que esse esconderijo chamado sombra de Deus, que era projetada enquanto as pessoas passavam, e que Jesus, ele está debaixo dessa sombra do Onipotente que guarda a sua palavra. Mas quando Jesus morre, querido, o tabernáculo mudou de endereço. E a glória de Deus já não estava mais sobre paredes. E essa glória agora está dentro de nós. E para provar isso a você, abra comigo em Atos capítulo 5, para a gente terminar no versículo 15. Quem está recebendo essa palavra hoje? Aleluia. Atos capítulo 5, no versículo 15. Eu quero que você olhe o texto comigo. Eu não sei se vão projetar, mas eu quero que você veja o texto comigo. Vamos lá, já está aí? Diga amém então. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E eles eram curados apenas com a sombra, porque a sombra, o tabernáculo, ele mudou de endereço. Os querubins, que representam a glória, mudaram de endereço. Agora eles habitam em Pedro. Agora eles habitam nos apóstolos. Agora eles habitam em você. Então a sombra do Onipotente é exatamente o reflexo da sua vida, querido. Aquilo que você realiza vai projetar na vida de muitas pessoas. Quem está me entendendo aí, recebe e dê um glória a Deus. Porque exatamente como Pedro, que representava a presença de Deus, a sombra sobre a vida dele, o sol, ou seja, a sombra projetada, quem passava era curado, era restaurado, era restituído. Por isso hoje, querido, você não precisa da sombra, você já tem a própria presença que está dentro de você. Você não precisa passar debaixo das asas do querubim, porque a verdade é que o Senhor já está em você, e a sombra projetada através dos seus atos, de suas palavras, das suas realizações, vão provocar transformações no mundo ao seu redor. Por isso hoje, mesmo que o óleo esteja no fim, mesmo que a cana esteja
esteja quebrada, mesmo que o pavio que está fumegando está quase apagando, Deus não apagará a lamparina que fumega, ou não apagará o fogo, e o Senhor também não vai esmagar a cana quebrada. Se você entrou aqui hoje, é porque tem palavra de restituição sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você recebeu, se ponha de pé. Se você está recebendo essa palavra de verdade sobre a tua vida, se expressa aí, dá um glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, bem alto nessa noite, e receba em nome de Jesus essa palavra poderosa sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Mesmo que o óleo esteja no fim, não acabou ainda. Quem decide o final é quando o anjo do destino, aquele que Deus diz lá em Êxodo, ele vai te levar ao caminho que o Senhor preparou para você. Por isso hoje, querido, a sua vida está nas mãos do Senhor. Pode ser o dia mau hoje, pode ser um mês ou um ano, pode ser um momento, ou pode ser não seu, mas de pessoas que estão ao seu redor, que precisa da sua sombra, do eco da sua voz, da projeção da sua vida, e que você hoje recebe uma palavra de esperança para você, e não só para a sua vida, mas quantos você conhece que estão esmagados, que em busca de uma posição foram pisados, mas hoje o Senhor tem uma palavra de esperança para nós, uma palavra de mudança para nós. Feche os teus olhos e comece a adorar a presença de Deus. Comece a chamar a existência, o poder dessa palavra sobre a tua vida. Por mais que alguns venham contra você, mas eles se encurvam e caem, mas você permanece de pé. Por mais que as vozes lá de fora estão tentando falar mais alto do que a voz dentro de você, a voz do Senhor, ela não é em gritos, a voz do Senhor é uma voz mansa e de autoridade sobre a tua vida. Por mais que você se sinta desprotegido, você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está debaixo da presença, onde o Senhor tem planos poderosos sobre a tua vida. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a adorar essa presença santa neste lugar. Comece a clamar para que Deus possa lhe visitar nessa noite. Porque você pode ter um dia ter sido esmagado. Talvez o pavio está quase apagando, a tua esperança está se apagando, a tua paciência, as tuas forças estão se esvaindo. Você chegou a vir para a igreja hoje dizendo: meu Deus, eu não estou aguentando mais as pressões da família, as pressões de tanta gente, tudo virou urgente para tanta gente. Mas o Senhor está dizendo a você: eu não vou apagar esse pavio, pelo contrário, eu vou encher de mais azeite, para que você não tenha luz só para você, mas você vai iluminar o caminho de tantos quantos precisarem de você. Quantos receberam essa palavra? Recebeu mesmo, amém? Mesmo que o óleo esteja no fim, ainda há uma esperança. Quantos querem andar debaixo da sombra de Jesus? Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, eu entendi hoje que o Senhor não quer apagar o pavio que está apagando. O Senhor vai assoprar na minha vida para que ele volte a pegar fogo. O Senhor não vai esmagar a cana que está quebrada. O Senhor vai restaurar para que ela seja levantada. E eu recebo, meu Deus, esta palavra para a minha vida, porque o meu Deus, a despeito dos meus pecados, tem um propósito de vida para mim. E eu rejeito todo espírito de morte, todo espírito de destruição que Satanás coloca sobre a minha vida, porque eu andarei debaixo da sombra do Onipotente, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus.